gente, tudo bem? Eu sou CB e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Em um vídeo anterior, eu mostrei alguns dos meus OCs antigos pra vocês e notei que dava pra eu fazer mais alguns conteúdos sobre esse assunto que poderiam ser interessantes. Então no vídeo de hoje, eu vou desenhar alguns OCs antigos meus que não desenhei há um bom tempo pra ver se houve alguma evolução desde a primeira vez que desenhei eles. E pra deixar o vídeo de hoje mais legal, os OCs foram escolhidos por vocês lá no meu Instagram. E caso você não tenha ideia do que seja um OC e caiu nesse vídeo de paraquedas, OCs são resumidamente personagens autorais seus, ou seja, personagens 100% criados por você. Mas caso você queira entender um pouquinho mais sobre isso, recomendo você assistir o vídeo anterior desse aqui no meu canal. Agora, sobre a participação de vocês nesse vídeo, eu fiz o seguinte. De um lado temos o Akos, um demôniozão charmoso, que é o vilão da história da Audrey, e do outro temos a Escócia, uma OC medonha vestida de maid segurando olhos humanos. Ai, que bonitinho. Na próxima enquete temos a Annie, uma das minhas primeiras OCs, assim, que eu criei na vida e que na época eu até comecei a escrever um livro sobre ela, que por sinal era bem ruim, ainda bem que eu não continuei. E do outro lado, uma faxineira bobinha que eu cancelei lá da história da Audrey. E por último, temos a Stella, uma vampirinha que gosta de galinhas. E essa desgraça aqui que tá competindo com a Stella. Numa enquete que eu fiz no Instagram, eu coloquei vocês pra escolherem entre cada um deles, mas sem mostrar direito como eles eram, pra deixar vocês confusos em qual escolher. E na primeira enquete, o mais votado pelo público foi a Escócia. Então é ela que eu irei redesenhar no vídeo de hoje com o meu traço atual. Uma pena que o Akos não tenha vencido, porque se vocês gostaram da Audrey, eu imagino que vocês gostariam ainda mais desse cara. É sério, ele é um big pilantra, é um personagem muito bom. E uma parada que eu quase ia esquecendo de falar nesse vídeo é de uma dica muito foda que eu peguei de uns speed paints aqui no YouTube, em que uma artista, antes de começar o desenho do vídeo dela, ela fez uma espécie de colagem com imagens que serviriam de inspiração. Não sei se vou achar o vídeo dela pra mostrar pra vocês, mas eu achei a ideia bem legal, porque evita da gente ficar parando o desenho no meio só pra buscar inspirações. Então, pra todas as artes desse vídeo, eu fiz um tipo de colagem, de montagem com imagens que iriam me ajudar na ideia dos desenhos. Eu queria desenhar a Escócia numa pose simples, de corpo todo, segurando a prateleira com a carne em formato de coração, então minha colagem de ideias foi essa. Todas as imagens eu peguei do Pinterest. O primeiro desenho que eu fiz da Escócia foi lá em 2020. A ideia, ela era ser uma das faxineiras de uma família com bastante dinheiro. Um pai, uma mãe e suas crianças. Ela tinha acabado de chegar nessa casa pra começar a trabalhar lá e os donos acharam ela super simpática, educada, atraente, jovem. A aparência dela hipnotizava qualquer um. Mas quando os pais não estavam por perto e sim as crianças, essa faxineira mudava e mostrava quem ela realmente era. Uma maluca que queria a todo custo machucar essas crianças. Crianças essas que, quando avisavam pros seus pais o comportamento estranho da Escócia, eles diziam que as crianças estavam imaginando coisas, porque ela, uma mulher tão dócil, jamais seria capaz de fazer algo mal a elas. E a Escócia era uma malandra, porque era só os pais aparecerem na frente dela que ela magicamente escondia as facas que tava apontando pras crianças e fingia que tava esse tempo todo limpando a poeira da mobília. Aí você me pergunta, mas por que, CB? Existia um motivo super elaborado e bem escrito sobre por que ela se tornou esse monstro com sede de matar pobres criancinhas? Não. Eu nunca pensei numa explicação pra ela ser assim. Ela é tipo um William Afton de calcinha. Ela só é assim. Nunca elaborei isso sobre ela, não porque eu era burra e incapaz de pensar em mais do que 3 coisas pra história dela, e sim porque eu nunca levei essa pra frente. Então eu parei de pensar tanto, assim, em desenvolver tanta história dela. Eu fiz a aparência dela me inspirando num Picro, cara. Num Picro. Fiz bem despretensiosamente essa bicha. Desenhei ela num dia e pouco tempo depois nem ligava mais pra ela. Mas do que eu ainda lembro do que pensei pra Escócia, ela tem isso de na frente dos patrões ser uma pessoa maravilhosa, mas quando tá só ela e as crianças, ela até fica mais pálida, os dentes ficam pontudos, aparecem umas olheiras que ela não tinha antes, ela fica oferecendo carne crua e resto de pessoas pras crianças pra assustar elas, e só as crianças veem isso. Mais ninguém, só elas. Se eu pegasse pra elaborar a lore dela hoje em dia, eu conseguiria acrescentar detalhes bem mais legais e acho que daria uma ótima história pra fazer uma pequena HQ de terror, mas não sei, eu sinto que ela tá com uma vibe um pouco parecida com It a Coisa, então não sei se chamaria tanta atenção das pessoas, já que não parece ser uma ideia tão nova, sabe? Eu gosto de fazer coisa diferente. Como eu não fui muito longe com a Escócia, eu acabei desenhando ela poucas vezes. A segunda vez foi ainda em 2020 e a última foi em 2025, mas em nenhum deles eu finalizei os desenhos. Agora
que temos o nosso esboço pronto e as cores dela colocadas nos seus devidos lugares, vamos lá partir pro render. Não sei se vocês chegaram a reparar, mas houve uma pequena diferença na mudança nos olhos do desenho atual pro antigo. Enquanto no antigo parecia que ela tava com os olhos mais arregalados, nesse desenho de agora eu fiz o olho dela meio morto, que era realmente a ideia desde o início se levar enquanto Picro. Pra quem não tá ligado, Picro é um site de personalizar personagens, tá? Eu tô citando muito ele aqui, mas pode ser que as pessoas não conheçam. Antigamente eu usava bastante esse site pra criar ou ajudar na aparência de alguns dos meus OCs, e inclusive é um negócio que eu recomendo vocês fazerem também se vocês estiverem meio confusos do que testar em algum personagem que vocês estão criando agora. É uma parada legal de fazer muito antigamente. Hoje até que nem tanto. Uma parada que eu gostei de fazer nesse desenho foi diminuir a saturação nas cores da Escócia. Eu sempre gostei dos meus desenhos serem bem coloridos, mas se a ideia da personagem é ser pálida e levemente bizarra, então daria certo eu diminuir a saturação nas cores dela. Ao invés dela ter aquelas cores alegres, ter no lugar cores meio melancólicas, sabe? Assim eu sinto que ficou até mais bonito e coerente com a personagem. Esse cabelo maldito da Escócia foi a parte mais demorada pra eu fazer de todo o desenho. Aí pra vocês fica parecendo que foi suave, porque eu acelero o speed paint, mas o meu ritmo desenhando é esse aqui. Depois do meu vídeo testando as benditas pinturas do Pinterest, eu realmente gostei muito do tutorial de roupa, então o que eu aprendi por lá, acabei aplicando aqui também. Pintar as roupas da Escócia foi magnífica. Outra coisa que eu gostei muito também foi de fazer o render da carne que a Escócia estava segurando, que nossa senhora, meu amigo, que carne gostosa, hein? Que carne delícia. Comenta aí #lacroscb se você comeria essa carne. E depois de 3 horas e meia de trabalho só nesse desenho, o resultado da Escócia é esse. Fica aí o antes e depois pra servir de comparação. Agora vamos lá pro próximo OC desse vídeo. Na segunda enquete eu coloquei vocês pra escolherem entre a N.U.L. e a faxineira que faria parte da história da Audrey. A faxineira foi a mais voltada por vocês, então bora lá ver se consigo desenhar ela melhor hoje em dia. A ideia que eu pensei pro desenho dela é ela limpando o chão com um paninho, assustada com um rato que parou ali na frente dela do nada, então a minha colagem de referências ficou assim. O primeiro desenho que eu fiz dela foi em 2021 e eu fiz só pra treinar um pouco a aparência da personagem. Ela é uma elfa de cabelos brancos e de pele branquinha, tem um tapa-olho e cuida da limpeza do castelo da Audrey. Ou pelo menos era pra cuidar, porque essa personagem morreu. Eu tinha criado ela pra ser uma possível vilã após a Audrey derrotar o Akko junto com outras princesas, pra ser tipo um subtrama, mas eu decidi cancelar esse personagem da história porque pensei numa subtrama melhor ainda que envolve o irmão da Audrey. Sim, ela tem irmão. Tem 3 na real. 2 irmãs e um irmão, ela é a segunda mais velha deles. Era pra essa personagem ser uma faxineira até então bobinha, meio burrinha, inocente, desajeitada, mas isso era apenas uma máscara porque ela, entre aspas, na real, é um dos demônios subordinados do Akos que se infiltrou ali dentro do castelo, usando essa aparência de garota fofinha pra ficar de olho nos passos da princesa e informar tudo pro Akos. Depois que o Akos é derrotado na história, esse demônio iria tentar fazer alguma coisa com o reino, talvez matar o rei e tentar pegar o poder dali pra si, ou pro próprio Akos, na tentativa de, sei lá, reviver ele de alguma forma, mas eu cancelei totalmente essa ideia. Se fosse pra eu seguir com esse rumo, acredito que faria mais sentido ela ter uma aparência bem mais simples, tipo, de um personagem meio NPC mesmo, que assim, ninguém iria algum dia desconfiar ou achar ela importante, seria um plot bem maior. E por eu não considerar de fato colocar ela na história, nem um nome eu pensei pra ela, vocês devem ter reparado que eu só chamo a bicha de faxineira. Aliás, se vocês souberem de um nome bacana pra ela, eu adoraria que vocês me dissessem nos comentários, porque eu tô sem ideias desde a época que eu criei ela. Outra coisa que me peguei pensando é sobre as cores dela, porque no reino da Audrey, a cor de pele predominante de quem realmente nasceu lá é a roxa. Todo o reino da Audrey tem uma paleta de cores bem voltada pro roxo e preto, então faria sentido ou eu colocar uma pele roxinha na faxineira, ou só escrever que ela veio de alguma outra região e se mudou pro canto onde fica o castelo da Audrey apenas pra trabalhar, que talvez assim explicaria ela ser diferente de todo mundo ali. Não que tenha algum problema alguém ali ter uma cor diferente, mas é que as pessoas iriam acabar perguntando, você é de onde, que você parece meio diferente de nós e tudo mais. E aí o demônio que tá ali infiltrado iria acabar ficando meio sem resposta, talvez ia acabar se entregando, etc. Então eu deveria ter pensado sobre isso na época. E tem tanta coisa sobre essa personagem que se eu fosse um pouquinho mais longe com ela, ela ficaria bem maneira. Tipo, se eu pensasse no motivo dela precisar desse tapa-olho, por exemplo. Sei lá, que ela usava esse tapa-olho pra esconder uma parte do disfarce do demônio que tava com defeito. Como
como se tivesse um rachado ali no olho esquerdo, sabe? Poderia escrever que quando as pessoas perguntavam do tapa-olho, a faxineira sempre desviava do assunto e o demônio por baixo dela às vezes se perdia no personagem, ficava puto, mas depois tentava disfarçar de alguma forma e aí a galera ficava meio confusa. Ai, por que ela agiu tão estranho e etc. De qualquer forma, nada disso importa mais, porque ela oficialmente não fará parte da história da Audrey e pra sempre ficará na gaveta. Quer dizer, pode ser que um dia eu volte com essa personagem, mas ela não vai ser tão importante assim depois. Agora que temos o esboço e cores colocadas nos seus devidos lugares, bora lá pro render. De todos os desenhos, esse foi o mais de boa pra eu fazer o render. Sempre que eu vou partir pra essa parte da pintura, eu guardo a versão anterior do render, porque eu gosto de ficar comparando com como tá indo durante o processo, tipo antes e depois, sabe? Gosto de ver se tô melhorando ou piorando o desenho de alguma forma. E ao contrário de como foi com a Escócia, fazer o render do cabelo dessa faxineira foi uma delícia. Mesmo que eu nem tenha costume em desenhar tranças, tá? Mas foi muito gostoso fazer isso aqui. Se liga nesse antes e depois maneiro. Aprendi totalmente a gostar de fazer render e roupa, então aqui também foi bem de boa pra eu fazer. Apesar de que eu sinto que às vezes eu não tô fazendo bem as dobras das roupas, mas eu vou aprender mais sobre isso depois. Não tenho muito costume em desenhar metais, mas como a faxineira fica levando um balde com água pra torcer o pano dela, eu não tive como fugir desse exercício, então fui tentar fazer. Depois de um tempinho batendo a cabeça, o resultado do balde foi esse, e acho que dava pra ser bem pior, hein? Não tá tão ruim não, tá legal. Fiz um render bem simples no ratinho e caso vocês não tenham reparado, ele é um rato preto dos olhos roxos. Ou seja, a Audrey já teve alguma relação com esse ratinho antes. Quando ela usa o poder dela pra salvar animais doentes ou que estão quase morrendo, eles voltam felizes e saudáveis, com a única diferença de que as suas cores acabam mudando pra preto e roxo. O poder da Audrey acaba tendo esse efeito de mudar as cores dos animais que ela acaba salvando. O que significa que esse ratinho, que a faxineira tá assustada como se ele fosse nojento e um pedaço de bosta, é na verdade um bichinho inofensivo que a Audrey algum dia acabou ajudando e até fica andando por aí pelo castelo. E depois de alguns últimos detalhes, o resultado da nossa faxineira é este. Sem dúvidas, o meu favorito até agora, e fica aí na tela a comparação desse meu desenho com o primeiro que fiz dela lá em 2021. E por último nesse vídeo, o último ao ser... Falei último 2 vezes, eu sou boboca. O último ao ser que irei desenhar é a Stella, que venceu dessa coisa que eu não faço ideia de quem é. Eu não sei nem quando eu desenhei esse aqui, mas a gente pode notar que foi um dos meus primeiros desenhos digitais. É muito antigo esse aqui. E por pouco esse desenho ganha da Stella, tá? Ainda bem que ele ficou de xereca, a Stella é bem mais foda. Para esse desenho da Stella, a ideia no começo era ela ficar numa pose bem animada e dinâmica, mostrando um pintinho na mão dela. Não coloca nada sobre Laíra na tela, Bruno. Tanto que a colagem de imagens que eu fiz pra esse desenho eram com referências assim. Mas quando eu tava fazendo o esboço, eu senti que não tava ficando legal, então mudei de ideia e vi que seria melhor desenhar ela num balancinho junto da sua querida amiga onívora. Como eu tinha comentado com vocês antes, ela é uma vampirinha que gosta de galinhas e uma delas simplesmente decidiu fazer o cabelo dela de ninho pra sempre. É uma dinâmica bem fofinha até a gente começar a se perguntar umas coisas como: onde é que essa galinha caga? Onde é que ela põe ovos? Então acho que é melhor a gente ignorar essas dúvidas e seguir em frente. A Stella é amiga de mais outros ossos antigos meus, que são a Frocnion, uma bruxinha sapinha que já apareceu no meu canal, foi nesse vídeo aqui, e o Fu, um demôniozinho estranho, mas bem gente fina. Esse meu trio de alces até que são bem legais, e eu gostava bastante de desenhar eles antigamente. E observando eles hoje em dia, eu tô vendo que a aparência de cada um é muito interessante, e seria bacana eu desenhar esse trio mais vezes hoje em dia. Eu lembro que antigamente eu pensava em fazer um webcomic sobre eles, mostrando o universo de onde viviam, que é um mundo meio mágico e bem diversificado. São todos estudantes de uma escola bem loucona, e nesse mundo deles tem de tudo, cara. De tudo, desde magia, que obviamente é a aula favorita da Frocnion, até caça, combate, armas à distância, cura, ilusão, enfim, é um mundo bem fantasioso. E a gente pode ver que é um universo com bastante diversidade, quando o trio principal da história é sobre 3 OCs, que um é mais nada a ver que o outro. Uma bruxa meio sapo, uma vampira lerda com hiperfoco em galinha e um demônio corcunda preguiçoso. Talvez algum dia eu acabe retornando com a história desse trio maneiro, então acho que não vou falar muito sobre eles aqui. Principalmente a Stella, que apesar de ser meio burrinha, ela é muito importante pra história. Agora, bora pro render mais uma vez. Pode parecer que eu sempre abandono todos os meus OCs, mas juro pra vocês que não é bem assim. E a ideia do vídeo também é essa, né? Desenhar meus OCs antigos. Mas só pra não ficar feio pra mim,
mim, os meus OCs principais, que são os que eu desenho até hoje, existem desde 2019 por aí. E desde essa época eu mantive meu sonho de algum dia lançar uma comic ou um HQ sobre eles. É por esse mesmo motivo que eu não falo muito sobre eles aqui, inclusive, porque se for pra vocês saberem mais deles, eu quero que seja na minha HQ/comic e não explanando tudo deles em um vídeo, né? Não faço ideia de quando vou começar esse projeto, mas é um grande sonho meu e até hoje eu planejo muita coisa sobre todos os personagens, porque criar uma história com mais de 40, 50 personagens, isso não é nada fácil, meu amigo. Lore é difícil de fazer, principalmente em mínimos detalhes e em tantas pessoas. Mas voltando o foco pra Estela, depois de tantos anos sem mexer um dedo pra desenhar ela, confesso que dessa vez foi meio difícil pra mim fazer essa bicha, principalmente o cabelo. Eu lembro que antigamente eu travava um pouco quando desenhava a Estela, e quando eu fui fazer esse desenho de agora, eu acabei sentindo de novo essa mesma trava que eu senti antigamente. O desenho dela me deu um pouquinho mais de trabalho de fazer. Acho que todo mundo deve ter aquele OC que acha meio difícil de desenhar. Se você não teve, um dia pode ser que tenha, vai por mim. Quando eu tava quase acabando o desenho, eu senti que ela não tava parecendo muito uma criancinha, porque a ideia é essa, a Estela é bem novinha. Então, eu adicionei alguns detalhes infantis, como pulseirinhas coloridas, presilha e um anezinho de flor pra ela realmente parecer mais criança. Passei um pouquinho de perrengue fazendo as correntes do banquinho, tive que pegar um pincel de modelo pronto de corrente no Clip Studio, e só deixei um pouco mais minha cara depois. Também vi que não faria sentido a Estela ficar pendurada no vazio, então para esse desenho eu tive o esforço de fazer um cenário. Não esperem muita coisa de mim, porque cenário não é muito meu forte, então eu tentei ao máximo fazer algo minimamente aceitável para esse desenho. E depois de 3 horas e 15 minutos sofrendo, o resultado da minha Estela ficou assim. Eu acho que eu poderia ter melhorado, obviamente, no cenário, mas talvez eu só tô sendo meio autocrítica demais, não sei. Me diga aí o que você achou, eu tô numa corda bamba. Não, começou a chover. Ai, desculpa, gente, se ficar som de chuva, foi mal, eu não posso parar de gravar. Desculpa, espero que não atrapalhe o vídeo. Estes foram os resultados dos desenhos de hoje, gostei demais de fazer esse tema e espero que tenha sido do agrado de vocês também, já que pediram tanto. E todos os desenhos desse vídeo serão postados lá no meu perfil no Instagram. Inclusive, me segue por lá, é a única rede social que eu uso atualmente e é sempre ali que eu coloco vocês pra participar de alguns vídeos. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, vejo todos vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.